meus irmãos, nós vamos retomar o nosso estudo que paramos no final de 2018, certo? Tivemos aí um recesso, um breakzinho da matéria de autoconfrontação e nós paramos na lição número 11, ok? Hoje nós vamos continuar como está ali projetado, a lição número 12. Vamos orar, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação dos títulos, né? Não necessariamente do conteúdo, porque não dá, certo? Mas graças a Deus pela tecnologia, está tudo online. Se você perdeu alguma aula, você pode ir lá e relembrar. Se quiser assistir o curso todo, fique também muito à vontade. Tira um pouquinho, talvez, ganho do retorno, põe um pouquinho para frente, ver se resolve esse probleminha aí, ok? Vamos orar então, meus irmãos. Nos colocar na presença do nosso Deus, pedir ao Espírito Santo que venha iluminar nossas mentes para entender e obedecer à palavra do Senhor. Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã com liberdade para te cultuar, te adorar. Pedimos, ó Deus, que tu venhas iluminar com o teu Espírito as nossas mentes. Pedimos do teu Espírito para que possamos, ó Pai, entender não apenas o que está sendo exposto, explicado, mas como isso se relaciona com a nossa vida. Como a aplicação atinge aquela ou aquelas áreas da nossa vida que precisamos de mudança, de transformação diante da tua palavra. Portanto, ó Deus, ajuda-nos nesta manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, se você der uma olhada na página número 6 da sua apostila, você tem um sumário, né, um índice de tudo que nós vimos, ok? Então, nós passamos pelos seguintes assuntos. Primeiro, falamos sobre você pode mudar biblicamente, parte 1 e 2, lições 1 e lição 2. Depois nós falamos, irmãos, sobre o caminho do homem e o caminho de Deus, parte 1 e parte 2, lições 3 e 4. Nisso, meus irmãos, a lição estava fundamentando a possibilidade, de mudar não através do esforço próprio, não através do auto-melhoramento apenas, né? Mas sim através da convicção que a palavra de Deus nos traz em seus princípios, em seus mandamentos. Depois, ela vai fazer a distinção do nosso jeitinho humano e do caminho de Deus, que obviamente vai cair na essência do texto que diz: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Ou seja, muitas vezes nós temos aquela solução que achamos perfeita, mágica para qualquer problema na nossa vida, mas quando confrontado com a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem uma ideia melhor. Na lição 5, nós falamos sobre a dinâmica bíblica da mudança, ou seja, há um misticismo no meio evangélico, e vários aqui já passaram por isso, que alguém prega uma mensagem, faz algum tipo de desafio, você vem à frente e o pastor vai orar na sua cabeça e você, né, magicamente, essa é a geração micro-ondas, a geração miojo. Magicamente você vai receber uma transformação na sua vida. O problema, meus irmãos, é que você não tem fundamentação bíblica nenhuma de que uma oração na cabeça de um pastor de presbítero tenha mais poder do que, com perdão da comparação, do zelador da igreja. Talvez aquela pessoa mais simples, em um cargo mais simples na igreja, não tem absolutamente diferença nenhuma aos olhos da palavra de Deus. Isso é misticismo evangélico. Então, a mudança bíblica, meus irmãos, geralmente, ela é sempre sobrenatural, mas sangue, suor e lágrimas. O que Paulo fala mesmo? Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo estava passando por uma batalha espiritual, uma luta, tá? Contra o diabo, pastor? Também, mas a luta de Paulo era contra o pecado na sua vida. E ele diz aí sobre a mortificação da carne, e é isso que está dentro da dinâmica bíblica de mudança. No 6, ele vai falar sobre base bíblica para a mudança. 7, estrutura bíblica para a mudança. E no 8, ele vai falar da prática bíblica resulta em mudança permanente. Então, passei por um desafio, por tudo isso que já vimos até agora, estou conseguindo vitórias naquela área da minha vida. É a perseverança e a persistência que vai transformar aquilo num hábito piedoso na minha vida.
Agora seria maravilhoso, meus irmãos, se isso fosse garantia de que, isso nunca fosse voltar e de que eu não vou ter lutas em outra área da minha vida. Mas não funciona assim. Enquanto somos ainda carne, pó, nessa área aqui eu estou recebendo medalhas de Deus, troféus. Aí, né, começa a subir aquele orgulhinho, bem zigoto, né, bem pequenininho. Aí Deus cutuca aqui, dá uma olhada naquela outra área ali da direita. Aí eu olho assim e está na terceira divisão, parece até o time do Fluminense. Cadê o Edney? Tá. Entendeu? É luta, meus irmãos, constante. Mas essa luta, ela tem como objetivo, essa constância, manter a gente na dependência de Deus, certo? Caso contrário, não aconteceria. E aí nós começamos a falar, meus irmãos, essa é a primeira parte da nossa lição, acabou na lição 8. Segunda parte, a aplicação a problemas específicos. Quais foram alguns problemas específicos, irmãos? Foi aí que eu comecei a falar que se você não lida com essas coisas, não precisa nem vir a EBD. Né? Ore por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa... Não, isso é outra coisa. Lidando com o eu, parte 1 e 2. Não, pastor, meu eu está sob controle. Você praticamente desencarnou. Né? Porque o trem chato é o eu. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Salve-se mulheres e crianças, e eu? Nós temos essa mania de nos colocar à frente da necessidade dos outros, né? E de tudo aquilo que nós deveríamos, na verdade, agir de maneira contrária, que não espelha o que Paulo fala sobre nosso Senhor em Filipenses capítulo 2. Lidando com o eu, parte 1 e parte 2, e chegamos à lição número 11, ira e amargura. E aí foi amargurado, né? Amargo passar por essa lição, porque revela tanto do nosso coração, da nossa índole, de como nós temos essa tendência muitas vezes a sentimentos que são o contrário completo do fruto do Espírito, de tudo aquilo que Deus deseja de nós. E chegando ao capítulo 12, irmãos, a lição 12, desculpem, é de hoje, nós vamos falar sobre problemas interpessoais, e agora nós vamos para lá na frente, na página 199, né? Não, 193. Problemas interpessoais, também a parte 1. E hoje nós vamos falar sobre aprendendo a amar o seu próximo. Agora, é muito importante nós destacarmos já de antemão, meus irmãos, que você provavelmente já conheceu igreja, participou talvez de uma delas, em que todo mundo se dava bem, era uma maravilha, né, para sair junto para comer pizza e tudo mais. O verdadeiro amor cristão, ele se caracteriza muito mais na hora da necessidade e da dor. Quando está tudo bonito, todo mundo, né, bem vestido, cheiroso, maquiado, aí é fácil. No terceiro dia do retiro, que o irmão roncou 2 dias e não deixou dormir, é bem mais difícil você amar. Quando você, né, tem alguém com a real necessidade e você precisa sair do seu conforto, da sua casa, para ir servir aquele irmão, aí é outro tipo de amor. Ou será que ele é o verdadeiro amor? O ponto aqui, meus irmãos, é que o amor é algo prático, certo? Ele não é um sentimento, ele é uma decisão que me leva a uma ação. Ok? O que a palavra de Deus diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Porque isso foi projeto dele, meus irmãos. Porque se fosse meu, eu teria primeiro ficado com o megafone lá do céu, dizendo, olha, eu vos amo. E aqueles que aceitaram o meu amor, eu vou deixar o meu filho morrer, mas estou pensando aí no caso de vocês. Mas graças a Deus que é ele que amou e não eu. Porque ele tomou uma ação sabendo que essa ação seria rejeitada por boa parte da humanidade. Muito bem. Então está ali, meus irmãos. Desculpe. Vamos para o nosso primeiro texto. Isso aqui nós vamos ler juntos. Está na sua apostila, mas ali está na NVI. Ok? Então vamos ler juntos o nosso texto base da lição número 12. Vamos lá? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Assim, numa comunidade, meus irmãos, uma igreja, é praticamente impossível que você seja o melhor amigo de todo mundo. Seria até meio ilógico. Eu acredito que a sua definição de melhor amigo é um tanto quanto superficial.
Mas o que o texto está falando não é que se você não é o melhor amigo de todo mundo, se você não vive convivendo com todo mundo, se você não fica fazendo trança no cabelo de todo mundo, no meu não dá. Mas o meu ponto aqui é que você não tem como ser íntimo de todo mundo. Mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre um procedimento onde você não consegue deliberadamente conviver com as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas. Você seleciona deliberadamente, porém, continua com as suas manifestações de adoração a Deus. A ideia ali de levar a oferta ao altar, meus irmãos, não é apenas, literalmente, colocar um envelope no gasofilácio. É uma ideia de culto, é uma ideia de adoração. Que como bom protestante que você é, você sabe que não está definido ou apenas dentro dessas 4 paredes, porque isso aqui não é igreja. Isso é apenas um prédio que até armazém de secos e molhados já funcionou aqui dentro. Já funcionou boutique, né? Um monte de coisa. Hoje funciona uma igreja. Daqui a um tempo, quando formos para a nossa sede definitiva, estão pegando a deixa. Não vai ser, outra coisa vai ser aqui, né? Então, isso aqui não é nada, isso aqui é só concreto, ferro e etc. Mas é importante nós destacarmos, meus irmãos, a necessidade de nós cultuarmos a Deus o tempo todo. É isso que eu estava falando sobre sermos protestantes. Então, o tempo todo que estamos adorando a Deus, estamos praticando esse versículo, em que verificamos a nossa vida se ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Seguindo para a próxima página, irmão, nós temos aí um subtítulo, né? Porque nós vamos entrar agora com realmente essa parte de problemas interpessoais. Esse subtítulo lê o seguinte: a prática do amor cristão é uma característica distintiva de um discípulo do Senhor Jesus Cristo, certo? Distintiva significa marca a nossa vida. Como parte do amor bíblico, o perdão fiel e consistente que você concede a outros indica a sua gratidão para com Deus e o entendimento do perdão que está à sua disposição mediante a morte e ressurreição de Jesus. O nosso primeiro parágrafo está destacando, meus irmãos, que amor cristão está ligado a perdão. Ok? Atenção, se você por acaso está no País das Maravilhas ainda numa ilusão gospel, durante sua carreira cristã, você vai magoar pessoas e pessoas vão lhe magoar, ok? O pastor incluído. Você vai se decepcionar com pessoas e você vai decepcionar pessoas. Essa via de mão dupla é a garantia da necessidade de graça nos nossos relacionamentos. Sabe quem não deveria demonstrar graça, meus irmãos? Deus. Porque Ele nunca nos desapontará. Ele nunca precisará ser perdoado. Não obstante, Ele é a fonte de toda graça. Mas eu posso reter. Porque, afinal de contas, você não sabe o que Ele me fez. Já percebeu o paradoxo, meus irmãos? Aquele que é a fonte de toda graça e que nunca pode nos decepcionar é o que mais ministra graça e perdão sobre nossas vidas. É basicamente a essência da parábola do credor incompassivo, né? A quem mais se deve, mais perdoa. E nós, a quem se deve tão pouco, somos tão reticentes em perdoar. Vamos ler João 13:35, irmãos, iniciando a nossa base bíblica, aí está nesse primeiro quadro também. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Exatamente confirmando aquilo que está na primeira frase do nosso quadro. Então, nosso propósito, irmãos, aqui eu vou ler apenas a parte número 1, o esboço, nós vamos passar por ele. Letra A. Apresentar o perdão que Deus lhe concede para exemplificar como você deve conceder perdão aos outros biblicamente. Eu gosto dessa apostila, irmãos, porque ele já entrega o ouro. Você já se prepara para a perna manca, que ela só está aquecendo o motor, vai começar a girar, então você já sabe que vai vir aí coisa que vai lhe incomodar. Ok? Então, por favor, não finja lesão para sair do campo. Continua aí firme e forte, porque Deus é contigo. Letra B. Apresentar os componentes e os passos da reconciliação bíblica. Certo? C. Examinar os enganos mais comuns com respeito ao perdão bíblico. D. Ajudá-lo a praticar o perdão bíblico. E, letra E.
prosseguir no desenvolvimento de um estudo de caso no aconselhamento bíblico. Na segunda página, meus irmãos, nós temos um outro quadro, onde nós lemos o seguinte: o maior e principal mandamento é amar ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua mente e com toda a sua força. Ok? Todo mundo sabe disso. Segundo mandamento, grande mandamento é amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. A primeira afirmação parece fácil de ser cumprida, mas a afetividade de amar a Deus com tal intensidade está diretamente ligada à prática do amor bíblico para com os outros. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado aqui atrapalha o relacionamento aqui, ok? Então, não apenas o pecado que nós estamos avaliando aqui, que é a falta de perdão, mas qualquer manifestação pecaminosa aqui interrompe a minha comunhão com Deus, ok? Essa semana retrasada alguém me perguntou isso, se o nosso pecado interrompe, como a pessoa perguntou, interrompe temporariamente a nossa salvação. Esse é um semi-arminiano. Aí eu falei, não, irmão, porque o medo dele era morrer naquele momento do pecado, né? Logo depois já estava de volta. É um tal de on, off. Não é on-off não, irmãos, é liga, desliga, que eu quis dizer. É claro, meus irmãos, que isso não faz sentido, mas o que eu expliquei para ele foi o quê? A nossa comunhão com Deus, sim, é afetada. A nossa comunhão com Deus, sim, é interrompida de ser plena quando nós estamos em pecado, inclusive nessa área de problemas interpessoais, ok? Vamos ler alguns textos, irmãos. Marcos 12, 30 e 31. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 1 de João 2, 10, 11, depois 20 e 21. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Não, 20 e 21 agora. É 4, 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ok. Todos nós conhecemos esses textos e eles fundamentam exatamente o que nós falamos, irmãos. Lembra da velha história? Eu não venho à igreja ouvir novidades. Eu venho ser lembrado das velhas verdades que eu insisto em esquecer. Todos nós já conhecemos isso, tivemos a exposição de 1 de João inteira na nossa igreja. Então nada disso é novidade. Mas nós precisamos muitas vezes, irmãos, ser lembrados de que o semáforo, o verde é siga, o vermelho é pare e o amarelo é acelere que ainda dá. Não, quer dizer, atenção. Precisamos ser lembrados do óbvio. Já sei disso. Mas precisamos de uma reciclagem em princípios básicos da fé cristã. Muito bem. Em toda lição nossa, meus irmãos, vem um conjunto de princípios. Lembra? Nós estamos agora chegando ao princípio número 51. O ponto de vista de Deus. Ok. Se você não ama aos outros, você não ama a Deus. Certo? O texto está aí, que nós acabamos de ler. Se você não conceder perdão aos outros biblicamente, não será perdoado por Deus. Vamos ler um desses textos aqui, irmãos? Vamos ler o de Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Não adianta ficar com todo tipo de reviravolta de comentário nesse texto. O texto é claro. Reter perdão provoca que o perdão seja retido. Nosso Senhor, meus irmãos, ele não era de brincadeira. Não, tá tudo bem. Ele era de brincadeira sim, mas não nesse caso. Ele brincava com seus apóstolos, né? Eu acredito plenamente que Nosso Senhor era um homem bem-humorado, camarada, amigo das pessoas. Mas aqui ele está falando muito sério. Para que nós não brinquemos com aquilo que nós vimos na semana passada, a amargura, que vai gerar a falta de perdão. Concedendo perdão aos outros, você demonstra a sua obediência à palavra de Deus. Colossenses 3,13. Oi?
que tem o ímpio? Você e o ímpio. Bem, isso deveria ser lá na parte prática, mas tudo bem. Mas você se refere a você perdoar ou ele perdoar? Não, o perdão é para todas as pessoas. Certo? O perdão, irmãos, inclui inclusive quando a pessoa não lhe pede perdão. Você perdoa assim mesmo. O perdão ele não é condicional. Ele é incondicional. Ok? Pode ser, inclusive, que a pessoa venha anos depois tratar aquilo contigo. Ou não. Especialmente sendo um descrente, sendo ímpio. Ok? Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo também não deixa barato, né? Perdoe como o Senhor os perdoou. Então, você demonstra a sua obediência à palavra de Deus, bem como o seu amor ao Senhor. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Acabou. Se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E um dos mandamentos que nós vimos aqui é o perdão. Quando você concede perdão aos outros, você mostra sua gratidão para com Deus pelo perdão gracioso que Ele lhe concedeu no Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos? Então, o primeiro princípio é esse. A dinâmica entre o amor, o perdão e a condicional entre os dois. Princípio 52. Não julgue os outros com base em padrões, perspectivas ou experiências pessoais. Você será julgado na mesma medida com que julgar os outros. Então vamos lá. Antes dele ler, meus irmãos, vocês vão agora conhecer o versículo, que eu espero que já conheçam, que entra em aparente conflito com outro que você ouve direto por aí, especialmente nas redes sociais. Vamos ler João 7,24? O que Jesus fala aí? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Há um imperativo nesse versículo que diz: façam julgamentos justos. Ora, o que você faz agora com Mateus capítulo 7? Não julguem, para que não sejam julgados. Você faz uma boa interpretação do contexto e você vai perceber que o contexto fala sobre o julgamento hipócrita. Alguém, inclusive, fez um desenho perfeito, né? Virou meme. Aí o camarada está com a perna manca, né? Desse tamanho no olho, e está tentando tirar o cisco do olho do outro. É isso que Mateus 7 está dizendo. Porque nós estamos numa geração, meus irmãos, evangélica que tem importado a filosofia pós-moderna, aonde o que importa é a sinceridade do que está fazendo, mesmo que se esteja fazendo errado. Ok? Está se ensinando as coisas mais absurdas. Então, vocês lembram que 2 ou 3 anos atrás, uma igreja batista foi excluída da nossa denominação, lá no Nordeste, porque estava aceitando membros homossexuais e aceitando relacionamentos homossexuais. Foi advertida diversas vezes, argumentaram que estavam corretos e foram excluídos da denominação. Lá em Igreja Batista Pinheiros, Maceió, me parece, não lembro bem. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que na época o debate foi acalorado nas redes sociais. E você acredita que teve gente que sacou Mateus capítulo 7? Ignorando todo o resto da Bíblia, onde o homossexualismo é condenado como pecado. Ninguém está falando, irmão, se vai se amar ou não se amar as pessoas. Ninguém falou sobre isso. Você vai amar todo mundo. Deixa eu exagerar aqui. Se você estivesse vivo em 1940, você tinha que amar até Hitler. Não, pastor, Hitler você exagerou. Não exagerei não, irmãos. Esse é o sentido de amar o ser humano. Mas isso não significa que eu ia chegar assim e ia concordar com ele. E cá entre nós, se eu sou um soldado aliado e cai de paraquedas na frente do Führer, privilégio, puf, na testa, no meio dos olhos, não pensava 2 vezes. Essa era a minha função como soldado. Porque hoje, meus irmãos, na cabeça do ser humano moderno hoje, se eu vou amar, eu tinha que descer lá como soldado, dar um abraço no Hitler, pegar no colo, dar um ramalhete de flores e bombons para ele, e dar um conselho, botar a mão no ombro dele. Faz isso, mas não. Seja bonzinho. Porque o politicamente correto corrompe o amor e transforma em algo que não é a Bíblia. Vai ter gente pós-moderna lá no julgamento do Trono do Branco. Me admira o Senhor, um Deus condenando as pessoas.
Deus de amor falando em inferno. Entendeu? Porque esse é o nível que nós estamos no nosso mundo de hoje. Aí entra o tal do não julgueis. Enquanto que João capítulo 7 fala que, na verdade, juntando as duas coisas, fazendo um bom estudo bíblico do tema, é que eu pego a verdade bíblica, a reta verdade, é o que está no versículo, e eu faço um julgamento justo diante daquilo que a palavra de Deus nos fala. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Novamente, Tiago, juntando todo o ensino, está falando sobre, em lugar de resolver o problema que eu tenho, com o Jadson, eu vou lá com o Alex, vou falar mal do meu irmão, e eu posso até estar certo. Ele me fez mal, mas o meu problema é com ele e não com o outro. Quantas igrejas, meus irmãos, sofreram perdas memoráveis com a fofoca, a maledicência que se espalha em lugar da comunicação direta, que é o padrão bíblico ensinado a nós. Princípio 53. Irmãos, eu sei que tem muitos versículos aí, por isso que você estudou em casa, amém? Porque no vácuo, né? Porque não dá para a gente ler todos os versículos, certo? Nossa apostila é extremamente generosa. Para cada um que nós lemos, tem mais 3 referências. E realmente, se você já notou, ela tem a grossura de uma lista telefônica, não dá para a gente passar por todos os versículos bíblicos. Então, se você não estudou, comece a se arrepender agora, porque você está perdendo bastante da essência do ensino dessa lição. Se você estiver prestando culto a Deus e lembrar que alguém, esposa, irmão, vizinho, colega de trabalho, etc., tem algo contra você, interrompa a sua adoração, vá em busca de reconciliação e só então retorne. É o texto que nós já lemos de Mateus 5. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você deve rejeitar qualquer divisão entre crentes, já que a unidade do corpo de Cristo se dá no Espírito Santo e mediante a atuação dele. A unidade de mente e propósito deve caracterizar os crentes. Vamos ler alguns textos, irmão. João 17, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Os jovens que estiveram ontem puderam ouvir uma mensagem, né, do apóstolo Max. Ali, exatamente nesse texto, né? Então, o Max trouxe a mensagem num texto que Jesus tem um cuidado de uma de suas últimas coisas é orar pela nossa unidade. Como haver unidade com relacionamentos rompidos? Então, você já sabe, irmão, o que você tem que fazer no final dessa lição. É procurar A, B, C, D, E, F, G. Eu espero que você não chegue até a letra Z. E resolver a sua pendência de relacionamento com ele ou com ela. Não há alternativa, mas não tem plano B. Não tem. Mas é que, sabe, cláusulas de exceções. Não, desculpe, não tem. O texto é bem direto. Filipenses 2, 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, meus irmãos, até agora nós vimos desses 3 primeiros princípios o ponto de vista de Deus. Então, Deus já estabeleceu a ordem de como proceder em questões de relacionamentos interpessoais na questão do perdão, ok? Agora, o ponto número 2, Romanos, na sua página 195, é a sua esperança. Ou seja, diante de uma questão tão difícil assim, o que fazer? Deus o capacitou, certo? Esse o aqui é você. Deus te capacitou para conceder perdão aos outros. Você pode amar até mesmo seus inimigos.
Tanto o perdão como o amor bíblico não depende dos seus sentimentos. Eu vou ler de novo, porque talvez você estava pensando no jogo. Tanto o perdão como o amor bíblico não depende dos seus sentimentos, mas de um ato da sua vontade em resposta ao amor de Deus por você. Vamos ver isso na Bíblia. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ok. Sobre amar até os seus inimigos. Esse é um texto meio longo, então Jesus vai falar exatamente da contradição que é você dizer que serve a Deus, né, mas não ama o seu inimigo. Ok? Para nós podermos ganhar um pouco de tempo aqui. Vamos para 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ok, agora você vai ler 1 de João 4, 10, 11, 21, 10, 11, 19 e 21. Está na sequência aí. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, meus irmãos, para resumir esses princípios, e especialmente essa parte que fala sobre a nossa capacitação, qual é a maior capacitação que Deus nos deu? O seu próprio exemplo. É basicamente aquilo que nós estamos falando no começo. Aquele que não precisava fazer nada, demonstrou profundo amor e graça por cada um de nós. Então, é como se você estivesse em um banquete com a mesa extremamente farta, cheia da melhor comida possível, e passasse alguém literalmente em frangalhos, né, de roupas velhas, raquítico de fome, e você se negasse a fazer um prato de comida e estender. O banquete é o tamanho da graça e do perdão de Deus que você tem recebido já. Porque, deixa eu colocar uma coisa para você, meu irmão, você nunca vai conseguir dar mais do que Deus já lhe deu. Ok? Isso em todas as áreas da sua vida. Então, aí você vem trazer a sua ofertinha, né? Ou ofertona, pouco importa, tão grossa que o envelope nem entra ali no buraquinho, e você acha que está dando alguma coisa, você nunca vai dar mais que Deus. Ou de repente você vai, né, ouve essa palavra na EBD e vai lá com o irmão que pisou no seu calo e o perdoa. Fez a coisa certa, mas volta assim, nossa, que pessoa maravilhosa que eu sou. Olha como eu fui gracioso. Baixa a tua bola, querido. Nunca você vai perdoar mais do que Deus. E detalhe, você só conseguiu fazer isso pelo convencimento do Espírito e a capacitação dele. O ponto aqui, meus irmãos, é que não há orgulho, ou não há espaço para orgulho nisso. Nem para reter e nem para executar. Muito pelo contrário. É um exercício na verdade, de humildade diante do nosso Deus. Mas vamos continuar, meus irmãos. Vamos detalhar mais. E na página 196, nós vamos para o seguinte título: Perdão. Concedendo perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você. Agora nós vamos detalhar aquilo que nós já temos visto. Vamos lá? O perdão de Deus é um derramamento de graça e misericórdia abundantes que provém remissão de pena ao culpado, ok? Que providencia remissão de pena ao culpado. Embora não liberte necessariamente o ofensor das consequências físicas e materiais do seu pecado. Para praticar o perdão bíblico, você precisa entender e aceitar o perdão que Deus lhe concedeu pela sua graça e também seguir o exemplo divino em conceder perdão aos outros. Ok? 2 de Samuel 12, 13 e 14. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quais são as duas coisas que foram estabelecidas aqui, meus irmãos?
O perdão de Deus é completo, certo? Então, se hoje você está carregando culpa por alguma coisa que você já tratou diante de Deus, já resolveu, você está carregando porque você quer, certo? E nós fazemos isso de vez em quando. Algum tempo atrás eu fui lembrar de algo de muito tempo mesmo, e eu ali conversando com Deus, falei, Senhor, eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu quero lhe pedir perdão de novo. Eu não estava precisando desse perdão, ele já era garantido. Era algo meu, em que a minha psique trouxe de novo aquele fato ao meu coração e eu resolvi revisitá-lo. Mas foi totalmente diferente do que anos e anos atrás. Por que ele já está resolvido? Porque ele já está tratado diante de Deus. Agora, o ponto aqui, meus irmãos, que também o primeiro parágrafo tem, são as consequências. A coisa mais óbvia que nós avaliarmos isso é um crime. Então, tem um programa nos Estados Unidos, não sei se tem aqui, eu acredito que não, em que vítimas são convidadas a confrontar o assassino do seu pai. Ou o criminoso que causou alguma coisa na sua vida em geral, ok? E são encontros extremamente emocionantes. Mas o camarada, depois do encontro, e que a vítima diz, mas eu lhe perdoo. E é interessante que alguns falam, inclusive, eu lhe perdoo em nome de Jesus, são cristãos que vão lá. Depois que acaba aquele encontro, a vítima vai para casa e o camarada volta para sua cela. Não é como se, não, ela acabou de me perdoar, viu? Quero ir para casa também. Negativo. Consequências do seu pecado. A ofensa, naquele caso ali, é uma ofensa criminal, penal. E não adianta o arrependimento. A extensão da lei vai ser aplicada sobre a vida daquela pessoa, certo? E ela vai ficar presa pelo tempo que o poder judiciário assim determinar. Ok, meus irmãos? Agora, mesmo que não cometamos algum crime, muitos dos nossos pecados, muitas das nossas ofensas às pessoas vão carregar consequências. Vão deixar cicatrizes, inclusive em relacionamentos, infelizmente, muitas vezes. Bem, número 1, entendendo o perdão de Deus. Só uma questão, meus irmãos, de sobrevoo de conceitos que nós já conhecemos na vida cristã. Primeiro, a natureza de Deus é perdoadora. Faz parte de atributo da natureza de Deus. Vamos para o Salmo 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Graças a Deus por isso. Essa é a natureza do nosso Deus. É um Deus que perdoa. É um Deus que esquece a nossa transgressão. Seguindo, meus irmãos, Deus perdoa qualquer tipo de erro cometido, à exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós já avaliamos quando pregamos em Marcos aqui, que consiste em atribuir a Satanás as obras de Deus, né? Então, vamos lá. Êxodo 34, 6 e 7, para ilustrar esse ponto 1. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª gerações. Perdoador, não deixa de punir o culpado. Justo. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que basta você ler o Antigo Testamento, não sei onde você já está na leitura anual, mas se você não acredita que Deus é um Deus gracioso e perdoador, você não está lendo o Antigo Testamento direito. Porque o povinho carne de pescoço era o povo de Israel. Realmente, meus irmãos, Deus dá 300 segundas e quintas e quartas, sei lá quantas chances a Israel. Quanto que passa uma geração e ele continua rebelde, pisando na graça de Deus, e Deus não desiste do seu povo. Uma das passagens mais lindas, meus irmãos, é: como me esquecerei de ti? Eu tenho vocês diante da minha face, seus muros estão diante da minha face, eu os escrevi na palma da minha mão. Isso é Deus falando para Israel. Isso significa, meus irmãos, que o nosso Deus não perdoa, não é por causa do mérito nosso, muito menos como não era do mérito de Israel, mas por causa da natureza dele. É por causa do seu próprio nome. Aliás, quando ele quer destruir o povo,
e eu acho que ele fez isso muito mais para provar o coração de Moisés do que qualquer outra coisa, quando ele quer destruir o povo e propõe a Moisés, vamos começar tudo de novo de ti. O que Moisés fala? Senhor, não faça isso. Que dirão os outros povos? Ele tirou esse povo do Egito para matá-los no deserto. Moisés está preocupado com o nome de Deus, com a fama de Deus. Porque eu não acredito, meus irmãos, que Moisés fez isso para fazer algum tipo de chantagem, bajular Deus. Ele não era tolo em fazer isso com Deus que sabe de todas as coisas. Então, o argumento de Moisés é: Senhor, não faça por amor ao teu nome. Então, meu irmão, cada vez que você duvidar do perdão de Deus, lembra que Deus não pode, diante de um verdadeiro arrependimento, deixar de lhe perdoar por amor ao nome dele. Não é porque não é porque eu fiz, mas por causa daquilo que ele é. Muito bem. Vamos ler, irmãos, também Salmo 103:3, para terminar essa parte. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Muito bem. E como é que é o perdão de Deus? São 3 itens colocados ali, A, B e C. Ele perdoa a iniquidade, que é o quê? Falta de integridade, honestidade ou justiça. Ele perdoa a transgressão, transposição do limite entre o certo e o errado. E ele perdoa o pecado, errar o alvo da perfeição divina, egocentrismo desenfreado. São palavras um tanto quanto intercambiáveis, mas que possuem um significado, especialmente no hebraico, distintos um do outro. Na verdade, completa o sentido de rebeldia, desobediência, etc., em cada um deles. Não importa qual seja a categoria, meus irmãos, o perdão de Deus se aplica a tudo. Pastor, não está meio repetitivo isso? Meu amado, você ficaria surpreso a quantidade de crentes que não conseguem se livrar de culpa. Acho que o melhor exemplo que eu e minha esposa conhecemos foi uma pessoa que ela conhecia antes de eu chegar em Roraima e eu conheci quando cheguei aqui. A criatura parecia literalmente que carregava o mundo nas costas. Para baixo. Nunca havia sorrindo. E aí, finalmente, eu descobri algumas questões que haviam acontecido no passado dessa pessoa. E realmente eram questões sérias, difíceis, que com certeza marcaram a vida de muitas pessoas e magoou muita gente. E aí, um belo dia, eu encontro essa mesma pessoa mudada, conversando, sorrindo. Eu falei, não, clonaram e substituíram. Menos o histórico pessoal. Não, meus irmãos. A pessoa apenas experimentou finalmente, depois de no mínimo 2 décadas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você vê, aí você pega essa criatura que está com depressão, lembra que eu falei? Aí leva para o psicólogo, para o psiquiatra. Quando que ela precisava ir, na verdade, era a presença de Deus e deixar de se achar acima do perdão de Deus. Ou abaixo, dependendo da referência. 2 décadas. Carregando o mundo nas costas sem precisar fazer isso. E talvez você seja assim, meu irmão. Há coisas na sua vida que você simplesmente não consegue se perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me refiro a não se perdoar, no sentido de é melhor refrasear. Isso, inclusive, a gente vai tratar daqui a pouco. Você não consegue aceitar e viver o perdão de Deus. Isso, na verdade, se você acha que é um exercício de humildade, você está redondamente enganado. Isto é um exercício de orgulho. Porque você está literalmente desacreditando da palavra de Deus e dizendo, meu pecado é maior do que a capacidade de Deus em me perdoar. Isso não é humildade. Em absoluto, isso não é humildade. Muito bem. Entendendo o perdão de Deus, número 2. Estamos aí na letra A, a natureza de Deus é perdoar, né? Perdoadora. Deus estava pronto. O computador meio lento para mim. Pronto. Deus estava pronto a perdoar enquanto você ainda era um inimigo.
e antes que você estivesse preparado para pedir ou receber o seu perdão. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Entendeu, meus irmãos? Se esse era o sentimento, o pensamento de Deus para com um inimigo, para com uma criatura, qual não será o pensamento e o sentimento de Deus para com o filho? Meu irmão, pense, quando ele olha para essa congregação hoje, graças a Deus também para aquele que está à frente, ele não vê a mim e a você, ele vê a Cristo, com todos os seus méritos, com todos os seus créditos, que ele transfere a nós através da obra de redenção. Então, não tem lógica de que ele nos negasse o perdão para nós que somos agora a imagem e a semelhança dele em Cristo aqui na terra. O perdão é uma consequência óbvia do relacionamento dele conosco, mediante, sempre lembrando, é claro, do nosso arrependimento. Número 3. Deus lhe concede perdão com base na sua misericórdia e graça, e não porque você o merece, ou mereça, ok? Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Pronto. Graça sobre graça, do começo até o final. Ainda sobre entendendo o perdão de Deus, irmãos, letra B. Quando Deus lhe concede perdão, ele o faz de modo completo. A integralidade do seu perdão é revelada pelas afirmações que nós vamos ver depois. Mas antes disso, Jeremias 50, 20. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Perdoarei o remanescente? Que eu poupar. Que eu poupar. Essa é uma profecia, meus irmãos, da consumação dos séculos, quando o Israel, dentro de Israel, o Israel eleito, for resgatado finalmente para reinar com Cristo durante o milênio, e diz o texto, todas as suas iniquidades serão perdoadas, absolutamente todas. Isso, meus irmãos, é um caminhão de história sendo jogado no mar do esquecimento. Nessa mesma linha de raciocínio, irmãos, está o texto que eu citei aqui de cor, 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quis ler de novo, para você lembrar que ele termina com a palavra toda injustiça. Certo? Não é parcial, não é apenas um pedaço, é tudo aquilo que nós cometemos contra o nosso Deus. Ok? Quando Deus, então, a integralidade do seu perdão é revelada pelas afirmações que se seguem. Primeira afirmação. Quando Deus lhe concede perdão, você é transformado. A partir do seu nascimento espiritual, Deus estabelece um novo relacionamento com você, como seu pai, e remove a condenação que pesava sobre você. Se você precisa, volte, né? Onde está escrito aí, você pode mudar biblicamente e pode revisar essa lição. Letra B. Como pai, Deus o purifica de toda a injustiça quando você confessa a Ele o seu pecado. Então essa é a base, meus irmãos, do nosso perdão, o perdão que Deus nos dá. Número 2. Quando Deus lhe concede perdão, Ele não o trata mais segundo o seu pecado. Pelo contrário, Ele cobre o seu pecado e o apaga. Salmo 103:10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Na verdade, meus irmãos, já pensou se Ele fizesse exatamente isso? Se cada momento que eu pecasse, Deus agisse à medida daquele pecado? E isso é o que é o mais interessante, meus irmãos. Há, meus amados, um espaço de graça entre o meu pecado e o meu arrependimento, que é algo que... Como é que é? Não é assim, às vezes, que... Não é o contrário disso que às vezes que nós agimos? A gente está sempre com um martelinho assim, né? Fulano pecou contra mim, eu... na cabeça.
imediatamente. Mas Deus ministra um tempo de graça. E o mais interessante, Ele não ministra esse tempo de graça de braços cruzados, olhando para mim e dizendo, te vira. Não, Ele é ativo no meu arrependimento. Ele está trabalhando na minha vida para me levar até o arrependimento. Pastor, mas e se algo der errado? Algo dá errado de vez em quando. Quando eu, de forma obstinada, de forma cauterizada, eu me mantenho no pecado. Aí sim é que a gente passa para a parte das consequências. Agora, preste atenção, meus irmãos. As consequências não é porque Deus perdeu a paciência comigo. É porque Deus está mudando a forma de tratar. Porque está vendo que a primeira forma, eu ainda não cheguei ao arrependimento que eu deveria ter chegado. E aí Ele muda. O interessante, meus irmãos, é que eu não posso ser juiz do que Deus está fazendo na vida do outro. Às vezes não consigo ser juiz nem do que Ele está fazendo na minha. Mas uma coisa é certa. Deus está agindo para me levar ao arrependimento. O que eu estou me referindo é o seguinte, é que muitas vezes acontece algo ruim na vida de um irmão em Cristo, e algumas pessoas já começam assim, tá vendo? Deus está castigando. Eu acho isso uma crueldade. Esse tipo de revelação que a pessoa tem é assustadora. Aconteceu já até com gente conhecida, né, famosa do meio evangélico. Acontece uma coisa ruim, a Deus está fazendo isso por causa daquilo. Como é que tu sabe? Pode estar relacionado com algo completamente diferente. Então não temos nem direito e nem capacidade de exercer tal tipo de avaliação sobre a vida das pessoas. Então, lembra o Salmo 103, não foi isso? Pelo contrário, ele cobre o pecado. Salmo 32, 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quem escreveu esse salmo, irmãos? Davi. Em que circunstância? Pecado de Batseba e Urias. Não esqueça de Urias, por favor. Porque Batseba ficou depois casada com ele. Urias foi 7 palmos debaixo da terra. Isso aí, meus irmãos, é o processo de arrependimento na vida de Davi. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Gostou da última parte? Por amor de mim. Pastor, eu não estou me sentindo perdoado. Então você está duvidando que Deus ama a si mesmo. Entendeu? Se você está duvidando de que Deus está lhe perdoando, você está duvidando que Deus ama a si mesmo por amor de mim, diz o profeta Isaías. Pô, acho interessante, mas nosso Deus é extremamente inteligente, é óbvio, porque ele falasse assim, por amor de ti, eu não lembro das tuas transgressões, porque eu ainda posso até duvidar do amor de Deus por mim, o que é uma tolice, mas fazemos muitas vezes, mas duvidar do amor de Deus por Ele mesmo, aí já é uma sandice. Passou de tolice, porque é algo completamente absurdo ter esse tipo de pensamento. Vamos lá, continuando, irmãos. 3. Quando Deus lhe concede perdão, ele cessa de atribuir culpa, condenação pelo seu pecado. Vamos ler o Salmo 32, 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Deus não atribui culpa e não há hipocrisia. Por que não há hipocrisia? Porque já foi perdoado. Então ele não está agindo apenas baseado em aparências. Número 4. Quando Deus lhe concede perdão, ele remove o seu pecado e o afasta da presença dele, afasta o pecado da presença dele. E promete não o levantar nunca mais contra você. Isaías 38, 17. Foi para o meu bem que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Muito bem. Perdi meu fio da meada. Assim, Miqueias 7,19. E promete não levantar nunca mais contra você. Ok? Ainda nesse ponto, meus irmãos, sobre entendendo o perdão de Deus, letra C. O perdão de Deus não custa nada a você, mas custou muito a Deus. Certo? Efésios 2, 8 e 9, textão conhecido. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Texto muito conhecido que mostra claramente que o preço do nosso perdão foi completamente e totalmente pago por Cristo. Custou muito a Deus. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu gosto desse texto, irmãos, por dois motivos. Pelo ponto do nosso estudo aqui, que ele comprou, perdoou com o seu próprio sangue, mas porque diz que quem derramou isso aí, lê o finalzinho de novo, Efésios. Designou como bispo para pastorearem a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Ele quem? Deus. Deus. Eu pedi ao testemunho de Jeová que explique esse versículo aí. Deus comprou com seu próprio sangue. Então, é um versículo, irmãos, que tem um ensino de cristologia pequeno aí, que passa até desapercebido muitas vezes, né? Reafirmando a divindade de Cristo. Muito bem. Número 4. Quando Deus lhe concede perdão, ele remove... Letra D. Deus nunca nega o perdão quando os pecados, quaisquer erros, são confessados com sinceridade, de modo bíblico. É o texto novamente de 1 João 1,9. Então, irmãos, isso é o entendimento do perdão de Deus. Como é que nós respondemos ao perdão de Deus? Qual deve ser a nossa atitude diante do perdão de Deus? Letra A. Você deve conceder perdão aos outros, assim como Deus, em Cristo, o concedeu a você. O texto de Efésios 4,32 e Colossenses 3,15 que nós já lemos, comprovam isso. Número 1. Conceda perdão voluntariamente, sempre que alguém confessar a você um pecado. Então vamos lá, meus irmãos. Eu entendi o perdão de Deus, eu entendi o que ele fez e tudo mais. Agora eu tenho que tomar uma atitude prática, ok? Porque senão, meu irmão, você vai ser apenas um ótimo palestrante sobre perdão. Nem tão ótimo assim, né? Porque só sabe aqui. A ideia agora é o que eu vou fazer com essa informação. E a primeira coisa que eu vou fazer com essa informação, diz o número 1, é conceder perdão, ok? Voluntariamente, sempre que alguém confessar a você um pecado. O camarada veio falar com você e narrou o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Lhe pede perdão. Às vezes pede um perdão assim meio esfarrapado, assim, nem uma pessoa falou para mim, não era crente, né? Ele pede desculpas pela minha atitude, mas eu acho muito nobre quando a gente reconhece nossos erros. Eu falei, ok. Pediu perdão e se elogiou no mesmo parágrafo. Fica vermelha aquela sem vergonha, né? Nem. Qual seria a minha atitude? Não, eu ia lhe perdoar. Mas depois dessa última... Não. Mas perdoado. Na verdade, irmãos, eu nem estava... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso aqui é um segredo, meu irmão. Fique levando as coisas para casa, não. Não leve desaforo para casa. Não é para brigar com ninguém, não. Mas você leva e estica o negócio, e complica, e vai guardando no seu bolso dessa altura de nota promissória das pessoas contra você. Para quê? Lhe poupa 1/3 até metade desse estudo aqui. Deixa para as questões muito, muito graves. Xingou sua mãe, sei lá. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós somos rápidos em fazer nota promissória para as pessoas. E levar para casa. E aí temos estantes e estantes e prateleiras com arquivos e arquivos. Nós precisamos, irmãos, de um certo, com perdão do uso da palavra de uma doença tão terrível, mas um certo Alzheimer das ofensas. Em que a pessoa até chega a vir tratar com você, olha, meu irmão, nem lembro do que é. Mas está tudo resolvido. Está ótimo. Em lugar de ficar carregando aquilo
às vezes, ad eterno, que é o contrário exatamente do ponto número 1 aí, ok? Número 2, perdoe qualquer tipo de pecado, independente de quão severo ou devastador ele pareça. Aí não, pastor. Tem coisa que... né? Teve um camarada de 30 e poucos anos, judeu, carpinteiro de profissão, que virou para um outro camarada, que era pai dele, e disse: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ele também só pegou pesado, né? Pois é, irmãos, porque a gente às vezes esquece que o nosso Senhor nunca fez algo sobre o que Ele não tenha já nos dado exemplo e nos ordenado fazer. Deixa eu contar aqui então um caso bem difícil. Trocou aí? Vou largar esse negócio. Irmãos, eu estava numa conferência e lá estava a filha de um pastor, não lembro, alguma coisa, Houston. E o pai dela havia sido missionário na África. Acho que contei essa experiência 5, 6, 7 ou 10 anos atrás, então para os novatos é nova, né? E o pai dela era missionário na África, estava no interior, longe da base da missão, fazendo o trabalho, e a sua esposa estava lá. E havia um nativo, uma pessoa da comunidade, que ajudava com os afazeres, né? Serviços gerais ali. Eu não me lembro a circunstância, se ele havia bebido ou se não havia bebido, mas o ponto é que, com o marido longe, ele entrou na casa e estuprou a esposa do missionário. Ele retornou, isso é uma época que não tem telefone de satélite, não tem nada disso. Então ela passou por um período sozinha, no sentido de sem um marido, mas apenas com pessoas que o ajudaram. E isso é o interior, não tem lei, não tem muita coisa que você possa separar. Isso há 40, 50 anos atrás. E ele voltou, tomou o pé da situação, pegou sua esposa, voltou para os Estados Unidos, ficou lá durante alguns meses. E depois ambos decidiram retornar para a sua base e continuar o trabalho que eles já vinham fazendo. A história não termina. A história continua com ele, chamando o rapaz, perdoando-o, levando-o a Cristo e discipulando. Deixa eu ler de novo. Perdoe qualquer tipo de pecado, independentemente de quão severo ou devastador ele pareça ser. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? As coisas mais catastróficas que nós achamos que acontecem na nossa vida não são absolutamente nada à luz da eternidade. E nós criamos, eu não estou dizendo que um estupro não seja nada, mas o meu ponto é que nós criamos um beco sem saída, em situações onde Deus, na verdade, vê uma avenida de transformação, de graça, de mudança na nossa vida. Lembra do que eu vivo falando sobre depressão? Aquela irmã tinha duas alternativas: ou ela se apossava da graça, da cura que há no perdão de Deus, ou ela entrava pelo beco sem saída da amargura, e que muita gente ia bater no ombro dela e dizer assim: você tem razão, e da tristeza profunda, ia, daqui a pouco vinha um abençoado desse dizer: não tem problema, toma um remedinho porque você está com depressão. Claro que está, porque lá atrás ela tinha uma orientação bíblica sobre o que ela deveria fazer sobre tudo aquilo que ela passou, e ela preferiu seguir o caminho do homem, em vez do caminho de Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que você não esteja pensando assim: pastor, é porque você não é mulher e você nunca vai poder ser estuprado, ou porque você nunca passou de uma coisa dessa magnitude, etc, etc, etc. Isso é desculpa esfarrapada. Isso é sua carne querendo achar uma escapadela. Vou repetir, para isso aqui: perdoe qualquer tipo de pecado, independentemente de quão severo ou devastador ele pareça ser. Porque nós sempre usamos esse instrumento de defesa, irmãos, de achar que nós somos as pessoas, as criaturas que mais sofreram na história da humanidade.
Se você, não sei se tem mais livros dela em português, mas se você encontrar os livros de Corrie ten Boom em português, leia. Sobrevivente do campo de judia, cristã, sobrevivente do campo de concentração nazista. Tomara que você pegue logo o livro onde ela, dando testemunho em uma igreja, ou em um salão, não lembro bem, num lugar, num evento, ela olha para a porta e encostado na soleira da porta, pelo lado de dentro, é claro, lugar frio, está um homem alto, já de certa idade, alemão. E imediatamente ela identificou, era o soldado da SS que havia trucidado toda a sua família. Então não me venha, meu irmão, com a história de que fulano pisou no meu calo e ainda arrancou a cutícula. Não perdoamos porque não queremos. Não é porque não podemos. Porque ser vítima dá no mínimo um papel secundário no filme, né? Não vai ser o protagonista, que geralmente ele é o herói. Mas você vai pelo menos aparecer nos créditos. E nós queremos isso. E aquele problema se prolonga e se prolonga. Quando na verdade a Bíblia é definitiva para nós. Número 3. Perdoamos como, irmãos? Perdoamos baseados na graça e não nos méritos do ofensor. Porque se fosse assim, nem nós receberíamos perdão. 4. Crie expectativa de um relacionamento renovado com a pessoa que foi perdoada. Ah, pastor, estamos indo longe demais. Tá, eu confesso, irmãos, isso não é o caso de sempre, mas crie expectativa. Vai ter gente que você vai pedir perdão ou vai lhe pedir perdão, mas vai ficar aquela coisa, né? Vamos conviver e tudo mais, né? Vamos aqui, um pedaço de bolo, beleza e tal. Mas não vai ser a mesma coisa. Acontece. Mas por isso que a nossa lição, irmãos, de forma cautelosa, diz pelo menos, crie expectativa de que Deus pode fazer algo extremamente diferente nisso daí. Surpreendente até mesmo para as suas expectativas e criar um relacionamento renovado. Ora, deixa eu voltar aqui. Isso é o mínimo que você deve esperar, pelo menos no casamento. Se toda vez que você tiver uma treta no casamento, você der um passinho para trás e começar a ficar, né, e tal com seu cônjuge, onde é que você vai chegar? Em absolutamente lugar nenhum. Pastor Mark Ellis, que esteve conosco na nossa conferência 2 anos atrás, né? 2, ele falou uma coisa interessante uma vez, dizendo o seguinte, um relacionamento que passa por um problema sério, qualquer que seja ele, deve passar por um processo de restauração, etc. Ele nunca vai ser o mesmo, mas ele pode ser até melhor. Achei muito interessante isso. Ele pode ser reconstruído de uma maneira mais forte, até do que aquela que era antes do que aconteceu. Obviamente isso depende das pessoas. 5. Reconheça que conceder perdão pode lhe custar caro. É claro, para começar, você vai sacrificar o seu orgulho. Talvez você vai até sacrificar a forma como as pessoas lhe veem. Isso acontece muito, meus irmãos, quando cristãos perdoam e tem parentes descrentes. Tem uma irmã que eu aconselhei há um tempo atrás, que perdoou o seu marido, e a mãe parou de falar com ela. Por quê? Porque a mãe não achava justo perdoar o marido traidor, adúltero e tal, e queria que desse um chute no traseiro do camarada. Quando a filha, né, recebeu o aconselhamento, resolveu e perdoou, aí a mãe falou assim, você não me procure mais. Depois, mãe tem dessas, né? A nossa, pelo menos, dizia assim, hoje eu vou matar um. Estamos vivos até hoje. Então, tem esses rompantes, assim, de... Passou um tempo, aí ela foi, voltou, né? Levou um bolo lá para a filha, uma oferta de paz. Mas, a princípio, ela disse, não quero mais saber, porque você é vagabundo e tal. É complicado, irmãos. Às vezes vai custar outros relacionamentos por você querer fazer a coisa certa. Finalmente, número 6... Perdoe completamente e não levante mais o pecado de modo acusador diante da pessoa perdoada. Ainda que possa não ser apropriado liberar o ofensor de todas as consequências do seu pecado. A única razão para relembrar alguém de seus pecados é restaurar ou ensinar. E ainda assim, deve ser feito com espírito de mansidão. Para terminar, meus irmãos, a nossa resposta ao perdão de Deus,
A letra B nos diz: conceda perdão aos outros em seu coração, mente, ainda antes que eles lhe peçam perdão. Marcos 11, 25. Vamos ler? Não tem Marcos 11, 25? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então repare que o que Jesus fala não é depois que você acertar com a pessoa, né? Enquanto você estiver ali orando e ver o fato à sua mente, você já perdoa. Seguindo, meus irmãos, número 3, revendo princípios sobre perdão. É aquela revisão do óbvio que você já aprendeu na sua vida cristã, mas a gente precisa ser relembrado. O perdão é um ato de obediência ao Senhor e deve ser concedido de coração. Nós vamos realmente precisar pular a leitura de alguns textos aí, irmãos. Eu espero que você percorra cada um deles no seu estudo em casa, para que a gente possa cumprir o nosso tempo aqui também. Letra B. O perdão dá ao ofensor aquilo de que ele precisa e não aquilo que ele merece. Muito interessante isso. O perdão dá ao ofensor a liberdade, né, ser liberado da condenação, da culpa que ele causou, e não aquilo que realmente ele merece. Letra C. O perdão é o amor de Jesus Cristo em ação e um compromisso de, vamos lá, não guardar um registro das ofensas sofridas. Você tem um cônjuge que chega assim, estamos com 40 anos de casado. É porque na lua de mel você... Já pensou? Ou você tem um amigo que faz isso? Porque você, quando a gente era criança, então você está mantendo um registro de tudo aquilo que foi feito. Então esse é um tipo de perdão seletivo, né, que ainda quer usar a ofensa como arma. Não fofocar com o outro sobre os pecados do ofensor. Então você trata direto com a pessoa e não lateraliza. 3. Não fixar seu pensamento na ofensa. Não ficar remoendo aquilo. Mas, na verdade, tratar apenas o que houve com a pessoa e acabou. E restaurar a comunhão com a pessoa perdoada ou com o ofensor à medida que for biblicamente possível. Aquilo que eu falei, meus irmãos. Há momentos em que não vai haver uma restauração plena do relacionamento, tá? Mas, à medida do possível, deve-se restaurar o relacionamento com aquela pessoa. Na página 198, nós continuamos com algumas dicas do que nós já vimos, certo? Para você voltar lá e rever. Número 3, continuando sobre revendo o princípio sobre o perdão. Letra D, é impossível amar a Deus sem amar aos outros. Nós já vimos o texto. Perdoar deve incluir confortar aqueles que pecaram e se arrependeram, bem como reafirmar o seu amor para com eles. Sabe o que eu lembrei agora, meus irmãos? Jesus à beira do mar da Galileia, depois da ressurreição. Com quem que ele conversa mesmo? Pedro, amas-me mais do que a estes? Há toda uma controvérsia, quando eu preguei nesse texto, irmãos, há muito tempo atrás, há toda uma controvérsia exegética se Jesus está se referindo aos discípulos ou aos peixes. Interessante, né? Se Jesus está dizendo, você me ama mais do que ama esses discípulos, ou que esses discípulos me amam? Ou, Pedro, você me ama mais do que a sua antiga vida? Você quer voltar a fazer aquilo que você estava fazendo antes? E o diálogo com ele, meus irmãos, aí é uma mensagem inteira. Eu fiz um post uma vez no Facebook com um pequeno texto, mostrando como que o jogo de palavras de Jesus entre ágape e filéu, né? Entre o amor sacrificial e o amor de amigo, é muito interessante. E ele perguntar 3 vezes. Por que 3 vezes, irmãos? Porque ele negou a Cristo 3 vezes. Se entristeceu Pedro por Jesus perguntar uma 3ª vez. A ficha caiu. E se fosse eu e você? Senhor, Pedrão está aí, está querendo voltar aqui para o colégio apostólico. Não, ele não. Mas o senhor só não perdoou? Perdoei. Mas, nós somos assim? Então Jesus, meus irmãos, sempre dá bem na cabeça do prego.
Numa martelada só, o prego entra na madeira e você diz assim, eu faço o quê? Qual é a nossa alternativa? Então é importante, irmãos, nós avaliarmos se por acaso o relacionamento não está voltando a tudo que ele era antes, porque eu ainda estou retendo um pouquinho do orgulho, ou realmente é algo que está dentro do aceitável. O que você quer dizer com aceitável? Eu estou antecipando aqui a lição, meus irmãos. Há pessoas que se aproveitam do nosso perdão para ir lá e nos magoar de novo. São pessoas que têm ela mesma um desvio de comportamento, espiritualmente falando, que precisa ser tratado, é um pecado que precisa ser tratado, em que ele se aproveita das pessoas. E talvez seja a oportunidade de você, tendo a pessoa agora mais perto novamente, porque já houve o perdão e certa restauração, confrontá-lo sobre isso. Olha o que você está fazendo de novo. Você faz isso. Talvez até na companhia de uma outra pessoa, como Jesus mesmo depois nos orienta. Ok? Letra E. O perdão deve ser concedido quando solicitado sem limite. Nós já vimos isso, estamos revendo. Letra F. Quando conceder perdão a alguém que pecou contra você, não exija restituição. Demonstre misericórdia e amor para com a pessoa, buscando reconciliar-se com ela apenas. Ok? Vamos ler um texto aí, irmãos. 2 Coríntios 2, 5 a 7. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Muito bem. Para findar, meus irmãos, esse ponto 3, revendo o princípio sobre o perdão, especialmente ao orar, se você tiver algo contra outra pessoa, você deve lhe conceder perdão de coração. É o texto de Marcos que nós já lemos anteriormente, ok? Tá. Pastor, mas estou tendo muita dificuldade, eu não consigo. Na verdade, entenda-se, eu não quero. Então, nosso ponto 4 vai tratar sobre recusando-se a perdoar. Letra A. Visto que conceder perdão aos outros é uma ordem, Efésios 4:32, você peca quando se recusa a perdoar. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Eu não perdoo, estou pecando. Aí eu vou, Senhor, perdoa-me, porque eu não perdoo. Tem algo errado que não está certo. Eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero conceder perdão. Não, pastor, eu nunca faria uma oração dessa. Então você vai continuar em pecado? Irmãos, se correr o bicho pega, se ficar... Você está num problema circular que não tem como resolver se não quebrar o ciclo vicioso. Você está pecando, precisa do perdão de Deus. Mas para ter o perdão de Deus, você precisa perdoar. Então, não tem para onde correr. Letra B. Quando não concede perdão aos outros, você revela uma ingratidão egoísta diante do perdão misericordioso que Deus lhe concedeu. Deus, como Pai, detém o perdão de suas transgressões diárias quando você não concede perdão aos outros. É o texto que nós já lemos de Mateus 6 e Marcos, capítulo 11. Ok? Muito bem. Nós vamos passar por uma outra parte, eu creio, hoje, da nossa lição, que é reconciliação, removendo todos os obstáculos à unidade e à paz. Eu achei meio otimista esse todos aí na nossa lição, mas vamos orar para que isso realmente seja dessa totalidade aí. Pedir perdão às outras pessoas de modo bíblico envolve reconhecer que você pecou contra elas e deseja misericórdia e graça, não receber o que você merece. Pedir perdão é vital para a reconciliação e interfere positivamente no relacionamento. Para que ocorra uma completa restauração, é necessário dar passos bíblicos específicos. Vamos a alguns textos, irmãos, antes de continuarmos. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quando conduz à paz e à edificação mútua. Tudo o que promove a edificação mútua inclui o perdão. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse texto, meus irmãos, ele é importante ser entendido que isso não tem nada a ver com perdão aqui.
certo? Então eu fui à presença de Deus, pedi perdão, Deus me perdoou. Agora esse pecado, ele está em concretização, porque está faltando a outra parte, né? E aí essa parte que ele está falando aí. De eu ir confessar o meu pecado, a quem eu preciso pedir perdão, e fechar o ciclo, fechar a fatura. Aí compensa na minha conta o perdão de Deus, certo? Até aí estava sobre cheque. Lembra daquele negócio que alguém fez depósito para você e ficava aparecendo assim? Lançamentos futuros. Você está precisando daquele dinheiro e está em lançamentos futuros. Então você pediu perdão. O perdão de Deus está ali garantido. Acabou. Mas ele se concretiza à medida que você completa a ordem, o mandamento do Senhor para essa questão do perdão. No tocante ao perdão. Número 1, meus irmãos, vamos lá. Na reconciliação é importante o arrependimento, que significa o quê? Mudança de mente. Voltando-se da ênfase em agradar a si mesmo para a ênfase em agradar a Deus, seguida de uma mudança bíblica correspondente. Letra A, o arrependimento bíblico resulta na mudança do comportamento desobediente para o comportamento biblicamente obediente. Salmo 51, 12 e 13. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ótimo. Então, o perdão na vida de Davi, Salmo 51, resultaria em que ele iria depois abençoar outras vidas. Isso é interessante, meus irmãos, porque tal e qual qualquer outra luta, problema na sua vida, segundo aos Coríntios, capítulo 1, fala sobre isso, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Porque com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos outros. Isso significa o quê? Toda experiência com Deus que você passa na sua vida não deve morrer ou parar em você mesmo. Inclusive, a sua luta sobre ter perdoado alguém. Lá passa na sua história o irmão que está lá passando por essa mesma dificuldade. Pronto. Você já entendeu como você pode servir e abençoar aquele irmão. Meu irmão, passei pela mesma situação. Não precisa contar fatos, nem pessoas, mas eu lutei muito com isso. A palavra de Deus me convenceu, eu fui numa EBD que foi só bordoada do começo até o final e resolvi mudar o meu caminho. Pronto. Você está sendo usado para passar adiante para alguém uma experiência na sua vida em lutar contra o perdão. Ok? Letra B. O arrependimento bíblico reconhece o pecado e assume responsabilidade pessoal diante dele. Certo? Ele não chama de, eu pisei na bola, foi mal, eu pequei, meu irmão, eu errei contra você, me perdoe. 1 de João, capítulo 1, 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muito bem. Letra C. O arrependimento bíblico é resultado de uma tristeza pelos pecados cometidos contra Deus e outras pessoas. Então, é o que Paulo chama, irmãos, o arrependimento a tristeza segundo Deus. Qual o objetivo da tristeza segundo Deus? É nos levar ao arrependimento. Porque a tristeza segundo o mundo provoca um mero remorso. Eu fico até chateado porque ele tem acontecido, mas não é a vida que segue, todo mundo faz isso. Mas o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus, produz um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, ele é seguido de ação. Neste caso, de pedir perdão à parte ofendida. Letra D. O resultado do arrependimento bíblico é um coração quebrado, triste pelo pecado e contrito, eliminando por completo qualquer confiança anteriormente depositada em si mesmo. De novo, Davi nos ensina no Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, é que combina com aquilo que falou. Olha, quando você estiver fazendo a sua oferta no altar, e ali lembrar que tem irmão, ou seja, culto. Deus não quer o sacrifício, não quer o culto. Lá estou eu tocando, pregando, cantando, né? Nossa, espiritualidade, mão levantada, pelo arrepiado e tal. Mas,
sei de que há algo que eu preciso restaurar, resolver, tratar na minha vida, e ignoro aquilo. E Davi, neste caso, né, tinha ofendido Deus e toda a nação, na prática. Ele fala, olha, durante esse tempo todo, porque a criança já tinha algum tempo, quando ela morre, okay? No mínimo 9 meses de gestação. O pecado, meus irmãos, de Davi é tratado 10, 11, 12 meses depois. E aí, tá ele fazendo sacrifício, tá lá do lado do sumo sacerdote, né, de bonito. Você já imaginou que coisa? Que tá ele lá do lado do sacerdote, e Batseba do lado dele. E o povo, meus irmãos, sem saber, e agora? Já está podendo? A lei teve uma atualização? Ou é só para ele que serve? A única razão, meus irmãos, que eu acho que Davi durou tanto tempo sem alguém se levantar contra ele, porque ele era muito, muito amado pelo povo. Isso, inclusive, para mim foi a sua ruína, porque ninguém tinha coragem de chegar diante dele e confrontá-lo, a não ser Natã. O que é algo triste. Nenhum dos conselheiros dele falou nada. Natã com certeza não era o único profeta daquele tempo. O sumo sacerdote não falou nada. Ou as pessoas não sabem fazer conta. 9 meses? Alguma coisa está errada nessa história aqui. Não obstante, o pecado dele permaneceu porque as pessoas tinham mais temor de Davi do que de Deus. Quantas vezes não tratamos as coisas, irmãos, porque temos menos temor a Deus do que tememos os homens? E a coisa vai se arrastando e criando uma bola de neve. Letra E. O arrependimento bíblico remove as reminiscências dos pecados passados que se constituem em frequente tentação para voltar a pecar. Então, fora da questão apenas, meus irmãos, de pedir perdão ou não, mas o arrependimento bíblico verdadeiro, ele vai tratando a raiz da tentação na nossa vida. Porque eu começo a perceber, além do que o quanto custou ao Senhor, o quanto está custando a mim. O arrependimento dói, me humilha. Então, qual é a lógica aqui? Eu não quero passar por aquilo de novo. Eu não quero passar por esse processo de novo, então eu não vou pecar de novo. Eu não vou por esse caminho de novo, porque eu já sei o quão dolorido ele é. Quanto a restauração dói em mim. Obviamente, do quanto custou ao nosso Deus. Ok? Então, irmãos, são formulando ideias, construindo na reconciliação a questão do arrependimento. Agora, o arrependimento, ele vai ser seguido ou acompanhado de confissão. Em segundo lugar, confissão é o quê? É concordar com Deus quanto aos pecados que você cometeu contra Ele e outras pessoas, com o compromisso de abandonar esses pecados. É por isso, amados, que muitas vezes, quando a gente está acompanhando um caso, né, onde há necessidade de se pedir perdão e tudo mais, a gente orienta que a pessoa seja específica. Você está pedindo perdão pelo quê? O que realmente aconteceu para você vir diante daquela pessoa e pedir perdão? Não é um exercício de humilhar ninguém, em absoluto. Mas é que a pessoa realmente seja ela mesma confrontada com seus atos e possa jogar isso para trás. Isso é um poder incrível. Por isso, irmãos, de Tiago 5,16, confesse seus pecados uns aos outros. Então, se você deu um chute na canela, não diga, foi mal porque eu dei uma pisadinha no seu dedinho. Não, eu chutei sua canela. Porque a pisadinha no dedinho, às vezes a gente faz até sem querer, né? Mas chutar a canela do camarada foi premeditado e eu ainda fui na canela mais fina que tinha, porque, né? Eu fiz de propósito, porque eu estava chateado, aí eu faço todas as minhas justificativas, né? Porque eu fiz A ou B. Mas o ponto, meus irmãos, é nós realmente resolvermos o que nós fizemos, tá? Letra A, você deve confessar a Deus os seus pecados no âmbito total de pensamentos, palavras e ações. Nós já falamos isso em outras lições, de como muitas vezes fica só aqui, mas às vezes nós transformamos em palavras e ações. Então, independente de qual âmbito,
é o seu pecado, você deve tratá-lo na totalidade com Deus. Ok? Letra B. Confesse os seus pecados àqueles contra quem você pecou. Ok? Tiago 5,16. Quando você for confessar o ou os pecados cometidos contra outra pessoa, o que você deve fazer, irmão? Em primeiro lugar, eu até sugiro que você escreva e ensaie em casa, para você não sair do assunto. Para você não chegar e, né, na hora do desespero ali, né, da aflição, das manchas de nervoso que aparecem no pescoço de algumas pessoas, sabe? Você diz assim, então, pedir perdão é até nobre, né? Que nem a outra criatura falou comigo. Se ela tivesse pensado antes de falar comigo, talvez ela tivesse não falado uma besteira tamanha dessa em se elogiar quando estava pedindo perdão. Ok? Então, como é que a gente vai? Ih, número 2 está no lugar errado. Não, está no lugar certo, desculpa. Confesse os pecados, aquele número 1 que eu quero. Isso. Não, eu passei direto, desculpa. Não acuse, não julgue, nem traga à tona as falhas da outra pessoa. Ok? Por exemplo, você deve dizer, por favor, perdoe-me por bater a porta na sua cara. Não diga, por favor, perdoe-me por bater a porta na sua cara quando você me chamou de tolo. Você viu? Sutil, né? É interessante, meus irmãos, que eu queria saber qual era a desculpa de Pedro. Senhor, me perdoe por ter me negado 3 vezes, mas o Senhor também não facilitou nadinha, né? Porque o Senhor deixou o pessoal ali prender, né? Então, meio que o Senhor colocou a gente numa saia justa. Ou sei lá quais eram as desculpas que Pedro iria dar. Mas nós fazemos isso, irmãos. É um perdão em que eu estou perdoando, né? Olha, você me perdoe, mas você não é flor que se cheire, né? Pecadorzinho. Eu vim aqui pedir perdão a você, seu pecador miserável. Então, junto com o perdão, eu coloco a agressão, né? Aquela agressão meio passiva, que tem como objetivo, na verdade... Irmãos, veja bem, já fiz isso. Antes que você ache que você está na cadeia pecadora lá embaixo, também já fiz. Bem-vindo ao clube. Nós usamos de instrumentos de defesa os mais ridículos possíveis. E isso anula completamente o objetivo daquela conversa. E, na verdade, acaba criando ou renovando o problema. Quando a gente foi ali para apaziguar. Em vez de apagar o fogo, a gente abana e joga um pouquinho de querosene. E não resolve em absoluto aquilo que deveríamos resolver. Muito bem. 2. Não queira se desculpar. A ideia aqui, meus irmãos, se desculpar é se justificar. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, diga, por favor, perdoe-me por usar palavras grosseiras. Ponto. Fecha aspas. Não diga, por favor, perdoe-me pelo uso de palavras grosseiras, mas hoje não está sendo um dia muito bom para mim. Acordei com o pé esquerdo. Me perdoe, meu irmão, porque você não sabe o que meu marido me fez hoje. Você não sabe o que meu patrão me fez hoje. Você não sabe. Então, sempre tem uma razão. Pastor, mas se essa razão for real e existir? Tá, mas me explica onde é que alguém ter lhe tratado mal ou feito alguma coisa contra você justifica você ser grosseiro com outro. E de novo, bem-vindo ao clube, também já fiz isso. Nós usamos coisas mais variadas, até para dar um tapa na sua própria gata, literalmente. A pobrezinha do animal, da criatura, não fez nada. Você está chateado com uma outra coisa completamente diferente, você vai na cara do... Depois, irracional como não entendeu nada, porque eu estava abraçando e pedindo perdão e tal. Fiz o papel de idiota mais ainda para corrigir o primeiro papel de idiota. Por quê? Porque nós temos essa mania de canalizar para pessoas, circunstâncias, que não tem absolutamente nada a ver. Fazemos isso com o trabalho. Está um inferno lá no seu trabalho. O que você faz? Por que minha família devia ser privada desse inferno? Deixa eu causar um inferno em casa também.
Aí eu pego o inferno do lado do trabalho, do meu empregador, né, do meu supervisor, sei lá do quem, e desconto sim, mas já começo no quintal chutando cachorro, aí em casa trato mal a esposa, grito com o filho, e ninguém tem absolutamente nada a ver com aquela circunstância. Então essa transferência, irmãos, maligna, né, de culpa, realmente é um ciclo vicioso que precisamos interromper na nossa vida. Muito bem. E para finalizar, número 3, não expresse apenas os seus sentimentos dizendo, sinto muito. Sinto muito significa simplesmente estou triste. E não é uma declaração do desejo de reconciliar. Quando buscar perdão, identifique o seu erro como pecado. Por exemplo, você pode dizer, sinto muito, por favor, perdoe-me por pecar contra você quando gritei com você e usei palavras indevidas, para ilustrar. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem. Então, meus irmãos, o que nós cobrimos hoje? Nós fomos toda a questão do relacionamento interpessoal, que é o nosso tema, sobre o amor, mas nós estamos especificamente falando sobre o perdão, ok? E nós já vimos a questão do padrão do perdão de Deus. Vimos, número 2, como responder ao perdão de Deus. Revisamos alguns princípios de perdão. Falamos sobre a questão de recusar-me a perdoar, ponto 4. E agora, finalmente, estamos já em outra questão, né, da reconciliação. Nós vimos a questão do arrependimento, da confissão. E vamos parar agora na restituição, ok? Restituição é o que eu faço se o meu pecado contra alguém teve alguma consequência prática. Lembra de Zaqueu? Né? Eu já ia botar outra pessoa em cima da árvore, mas eu lembrei o nome de quem estava lá. Né? Lembra de Zaqueu? Com essa história? Alguém, pregador, estava falando. Então, Moisés subiu naquela árvore para ver Jesus. E o vice-moderador atrás falou, é Zaqueu, pastor. E Jesus disse, Moisés desce porque é o lugar de Zaqueu. Tentou consertar e saiu pior ainda. Mas foi Zaqueu, meus irmãos. Então, ele, né, diante do seu arrependimento, ele disse, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. E é sobre isso que a gente vai começar falando semana que vem. Amém, meus irmãos? O que você vai fazer até lá? Você vai, certo? Adiantar um pouquinho e fazer o devocional que começa na página 210, ok? Que é uma revisão da lição entre uma lição e outra, 210 e 211. E semana que vem nós vamos continuar. De novo, se você não tem absolutamente nenhum problema com perdão, em perdoar as pessoas, não precisa vir. Está liberado, certo? Aos demais pecadores como eu, aguardo por vocês aqui. Diga, Tiago. Pode fazer a pergunta. Não precisava do microfone, senão não vai sair na gravação, ou então eu vou ter que repetir aqui. Pode ser uma pergunta comprida, porque eu já conheço o Tiago, e aí não vou conseguir lembrar de repetir. A minha pergunta é em relação a uma das coisas que o senhor falou, né? Que assim, nós devemos ter um coração perdoador e não a cada coisa que acontecer, a cada pisada no pé, ficar guardando, né? Mas até que ponto assim que nós devemos, por exemplo, nosso irmão, né? Eu estou falando no contexto da igreja. É que eu não formulei muito bem a pergunta. No contexto da igreja, a pessoa precisa ser também ensinada, né? Então, aquela ofensa, às vezes, mesmo que pequena, né? Por exemplo, nesse momento que eu estou liderando na Jubaé, aconteceu algumas coisas que eu fui passando, mas aquela pessoa vai continuar daquela mesma forma, porque por falta do meu agir, eu não estou mostrando para ela onde ela está errando. Eu perdoo ela, mesmo ela sem saber e tudo mais, mas ela acaba sem saber que está pecando, vamos dizer assim. Mas nós falamos disso brevemente. Isso, para mim, é uma oportunidade, certo? Em um momento de tranquilidade, ou até mesmo pós, né, confronto e tudo mais, você chegar e dizer assim, meu irmão, você já percebeu que você faz isso? Então, veja bem, meus irmãos, nós temos aqui 100 e tantos, para pegar a palavra do Max ontem, backgrounds diferentes. Eu também sei usar a palavra difícil. 100 e tantos panos de fundo diferentes, ok? Quando você pega um homem e uma mulher para viver juntos, já tem 2 panos de fundo diferentes e já tem problema. Por isso que no título do livro do Dave Harvey é Quando Pecadores Dizem Sim.
Então você pega cento e tantas pessoas para conviver, não é a mesma coisa que casamento, eu concordo. Então há pessoas que têm um jeito diferente, né? Tem pessoal que chega, parece até candidato na época de política, fala com todo mundo e tal, né? E tem aquele outro que chega e senta. Aí o outro se melindra, porque fulano não falou comigo. Quando é o pastor, piorou. Né? Às vezes, ocasionalmente, chega um pouco em cima da hora, aperreado para ver as coisas, e ver se está tudo certinho para começar o culto. Estou profundamente magoado porque o pastor não falou comigo. Então, é difícil agradar todo mundo. Meu ponto aqui é, se a pessoa é repetente em um comportamento nocivo a relacionamentos, certo? Chame. Né? Banque o Paráclito, chame ao lado essa pessoa, esse irmão, e diga, meu irmão, você já percebeu, alguém já falou com você que você tem a tendência a fazer assim nos seus relacionamentos? Pelo menos você tem feito para comigo. Lembra que nós tratamos isso um tempo atrás? Pois é, você tem feito de novo. Então, eu estou me referindo com a pessoa pecando contra você, né? Não é isso que você está falando? Sim, sim. Então, a confrontação é o caminho. Uma outra pergunta, dentro do lar, né? Também, como a gente convive muito, né, com as mesmas pessoas, então os erros são mais frequentes, né? Até do que na igreja. Sim. E quando a pessoa, ela se sente ofendida, mas você não acha que você pecou contra ela, porque você acha que é somente um comportamento normal, mas a pessoa, ela tem uma tendência a achar que sempre a pessoa está pecando contra ela. Como é que você resolve isso? Isso pode ser um monte de coisa. Por exemplo, pode ser uma consciência fraca, né? Nós vimos isso num determinado estudo, que é a pessoa que se melindra com mais facilidade, ok? Mas é muito importante que a gente não despreze a percepção que as pessoas têm do que a gente faz. Porque a gente pode realmente achar que aquilo não importa, mas na verdade aquilo não importa para mim, certo? Mas importa para outro. Então, eu percebi algumas coisas que para mim não tinha a mínima importância e que eu não dava importância porque eu não me importo com isso, mas que eram relevantes para outra pessoa, para outras pessoas. Então eu passei a fazer aquilo, porque não era pecado nem nada, né? Mas que abençoava, beneficiava a pessoa e não me achar que eu não ligava para ele ou para ela e assim por diante. Então, às vezes nós temos, meu irmão, que condescender com o mais fraco, não apenas na fé, mas na consciência também. Agora, sobre a questão de família em particular que você está se referindo, o que eu vejo na dinâmica de muitas famílias é que a gente tem muita tendência a varrer para baixo do tapete. O problema é que daqui a pouco você está tropeçando pela casa inteira. Então, o correto, certo, em nossos lares, é nós pararmos e tratarmos. Qual o problema? Por que está assim? Eu não sei se isso acontece em todos os lugares, mas isso acontece muito entre irmãos. Vai se varrendo para baixo do tapete e tal, e um ano se transforma em 5, transforma em 10, transforma em 15, 20, porque todo mundo casou e não se resolve as coisas. Especialmente se você convive, aquilo vai se transformar numa coisa muito bonita na foto, mas na prática as coisas não estão acontecendo. Então, por outro lado, não dá para tratar tudo aqui, eu sou muito advogado do perdoar e relevar. Inclusive nessa questão que você falou. A não ser que seja uma coisa extremamente incômoda, ruim, pecaminosa, tá? Porque se o irmão está pecando e eu não advito, aí eu estou pecando também. Mas se é só uma coisa, sei lá, você já reparou que você tem a tendência de pegar a toalha e deixar sempre no chão do quarto? Já resolvi, já falei, já tratei. Não mudou? Viva e deixa viver. Se você for pegar no pé de cada cutícula dentro da sua casa, eu acho que a sua família vai virar um inferno. Ah, pastor, mas eu vou ficar tolerando com a toalha no chão o tempo todo? Quem é casado é que sabe, né? É o tal do papel higiênico por cima, papel higiênico por baixo, apertar o tubo no meio, o tal. Eu gosto de todos os hábitos da Leila? Claro que não. Ela gosta de todos os meus hábitos? Claro que não. Gosta de você ficar em cima de cada coisinha, né? Você fez isso. Pior quando começa, porque na minha casa era assim. Ih, amigo, solteiros, nunca façam isso. Jamais. Então, de novo, às vezes você vai
E tem gente assim, pessoal. Tem gente que vai em cada detalhezinho de não sei o que e tal. Tem que ser desse jeito, ou tem que ser daquela maneira e tal. E a vida se transforma, né, numa coisa muito, muito complicada. Tá? Então, você tem que compreender o seguinte. Você não casou com a sua mãe, você não casou com seu pai. Certo? Você está casando com uma pessoa que veio de uma criação, de uma casa completamente diferente. E é preciso que se faça o denominador comum. E se converse. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito? Agora, não fez, ou você faz, ou você releva, tá? Porque há coisas realmente que não vale a pena pelas quais você brigar. Não vale mesmo. Ok? Conviver é uma arte. O milênio vai ser uma bênção. O céu ainda é muito melhor. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, meus irmãos? Estamos na agulha ali para terminar nosso tempo aqui essa manhã. Semana que vem, continuamos a partir da página 200, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo esclarecimento, pelo ensino da Tua palavra hoje, que vem trazer às nossas mentes o conhecimento que precisamos para obedecer e praticar aquilo que Tu nos ordenaste. Dá-nos um domingo de descanso, abençoa nossos irmãos que estão hoje trabalhando nos plantões, os que estão viajando, guarda-os, ó Deus, com segurança, trazendo-os, ó Deus, em segurança também. E que esta noite, ó Deus, possamos adorar ao nosso Deus, cultuar enquanto ouvimos e somos edificados pela Tua palavra. É o que oramos, em nome de Jesus. Aliás, ó Deus, nós queremos lembrar do nosso país, especialmente da região de Brumadinho. Orar, ó Deus, por aquelas famílias que estão enlutadas, ó Pai, especialmente aquelas que estão em desespero, sem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Ó Deus, há ainda dezenas, talvez centenas de desaparecidos. Abençoa, Deus, as forças de segurança, de resgate. Cuida, ó Pai, da integridade deles também. Hoje recebemos cedo uma notícia de talvez a catástrofe ainda aumentar. Que possas preservar, ó Deus, aquele lugar, ó Pai, de coisas piores. Cuida, ó Pai, de um domingo em que nós passaremos, ó Pai, em nossa casa com conforto. Cuida daqueles que estão desabrigados, que estão passando por essa luta. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.